Muito bem-vindos de volta ao canal. Eu vou fazer um vídeo aqui aproveitando que eu vi um vídeo de um canal falando sobre quadrinhos dos anos 80 e 90 com ênfase no saudosismo, para abordar esse assunto que fazia tempo que eu queria fazer isso, mas o vídeo desse cara serviu como exemplo para eu poder comentar em cima de algumas ideias que, no geral, os leitores dessa época, e eu sou um leitor de quadrinhos dos anos 80, 90, eles têm no geral, mas que algumas dessas ideias eu considero bem grudentas, bem chatas essas ideias, e que eu acho que devem ser refutadas aqui, porque parte disso é só uma teimosia, uma mentalidade primitiva de ficar enxergando aquela época como se ela fosse mais perfeita do que tivesse problemas. Então eu achei nesse vídeo aqui a oportunidade perfeita de fazer isso, e vou iniciar o vídeo fazendo comentário em cima do que ele falou. Eu não vou citar o vídeo aqui do rapaz, como eu costumo dizer, eu não tenho interesse no canal dele, por isso não vou promover o canal, e também não vou fazer um vídeo raivoso atacando o cara. Não é porque eu não vou citar o nome dele que eu vou tirar proveito disso para ficar falando besteira e criticando pessoalmente. Mas eu vou usar o vídeo dele para explicar o meu ponto de vista em relação às ideias dele. Logo no começo do vídeo ele fala que viu uns vídeos do Pipoca Nanquim, ou foi um vídeo só que ele viu, em que ele diz que eles estavam falando sobre quadrinhos antigos da Abril dos anos 80 ou 90, e o pior exemplo que ele podia usar foi esse, porque o cara começa logo falando do site que começou esse processo todo de elitização dos quadrinhos aqui, sendo que o canal dele é um canal que foca em cima de formatinhos. Ele fica o tempo inteiro dizendo: não, você não deve dar dinheiro para essas editoras e comprar volumes caros e tudo, você consegue quadrinhos baratos até hoje. Eu vi muitos vídeos do canal dele, realmente nesse quesito ele tá certo, eu não vou discordar disso, é óbvio, porque eu sou contra essa palhaçada toda de aumentar preços de quadrinhos e transformar num produto de luxo. Mas tem uma coisa muito contraditória na atitude dele, que é comprar quadrinhos baratos, falar sobre os quadrinhos baratos que ele compra no canal dele, e depois ir ver um canal daqueles palhaços ali do Pipoca e Nanquim, que só tem o interesse em empolgar os leitores para ficar comprando os tijolões deles lá, os volumes de luxo que eles querem vender. Então nisso aí ele já entrou em contradição no começo do vídeo. Seguindo no vídeo, ele fala sobre como a Abril antigamente fazia todo tipo de coisa dentro das revistas, como brindes e pôsteres e aquele tipo de coisa feito cupons e coisas para destacar, para recortar, que às vezes isso estragava a revista se você recortasse. Mas ela fazia todo tipo de coisa, e isso é verdade mesmo. Ela, por exemplo, a Panini hoje em dia ela não faz nada, e ao longo do histórico de publicação dela, ela fez poucas coisas que variou na qualidade da revista, para mudar o estilo material. A Abril ela tinha pôsteres, tinha encartes, ela tinha o checklist dentro das revistas, ela tinha coisas para recortar, tinha também marca-páginas, pôsteres. Ela mudava às vezes a capa para acetato, como ela fez nos anos 90 com a revista do Retorno Superman, Marvels, e eu acho que X-Men também, capa laminada, várias capas quadruplicadas ou duplicadas, com vários níveis de você dobrar. E eu vi uma vez só numa revista dos Ultimates que ela publicou um pôster dentro da revista com papel Pizza Bright que tinha
8 lados e um pôster do outro lado ou algo assim. Mas é muito pouca coisa que a Panini fazia e a Editora Abril fazia o tempo inteiro. A Panini é muito maior do que a Editora Abril foi, porque apesar da Abril ter sido a maior editora da América Latina, a Panini é muito maior porque é uma multinacional. Ela publica a Marvel, detém os direitos da Marvel e publica na Europa inteira. Ela é muito mais rica do que a Abril sonhou em ser. Então ela poderia fazer todo tipo de coisa, não só aquele negócio fizeram com os X-Men do Jonathan Hickman de colocar um pacotinho com uma semente, uma coisa desse tipo, mas dar mais brindes ao longo do tempo, desde o início que ela começou a publicar até hoje. E também pelo custo das revistas, é lógico, né? Ela vende revistas a preços exorbitantes e não dá nada pra você. Por exemplo, você compra aquelas encadernações do Homem-Aranha definitiva, sei lá como é o nome daquele negócio. Elas vêm com erros, são caras pra cacete e não vem porra nenhuma adicional. Não vem pôster gigante, não vem brinde, não vem chaveiro, não vem cacete nenhum. E você fica com cara de babaca, só paga caro pra não levar nenhum mimo a mais, sendo que a Abril fazia isso há 20, 30 anos atrás com formatinhos. Então nesse ponto eu concordo com ele. Um detalhe que ele lembrou aqui que eu discordo completamente, apesar de que tem utilidade, é aquele de você colocar as seções de cartas dentro das revistas mensais ou assim as que tivessem uma tiragem maior. Isso na Abril funcionava da seguinte forma: a Abril ela só colocava textos no começo da revista para explicar a lambança ou tentar encaixar na cabeça do leitor a lambança que ela mesma tinha feito com a cronologia, para tapar os buracos do que ela cortava e adulterava nos quadrinhos, nos formatinhos antigos. E essas seções de carta também eram usadas para isso. Todo mundo sabe que a Abril fazia assim. Ela ia lançar uma revista especial do X-Men de tal série, tipo Massacre de Mutantes, tipo que ainda não tinha saído. Aí um leitor pergunta: lá nos Estados Unidos saiu uma série chamada Massacre de Mutantes, essa série vai sair aqui não sei o que lá. Aí o cara que respondia dizia: nossa, fulaninho, por coincidência nós vamos exatamente publicar essa saga na próxima edição, não perca a edição tal de X-Men não sei o que. Quer dizer, eles só usavam a seção de carta para ficar complementando, eles pinçavam cada cartinha que combinava com o assunto que eles queriam tratar para promover os outros quadrinhos da editora e explicar o porquê. Por exemplo, uma revista era uma baderna antigamente, as mensagens da Abril, tipo, uma hora tava publicando o Hulk numa revista própria, outra hora tava publicando numa história do Homem-Aranha, outra hora eles pegavam uma história do Quarteto Fantástico que estava numa revista e pulava para outra, e você estava sempre tendo que ser avisado de para onde o quadrinho ia, porque senão você ia ficar totalmente perdido. Então eu não vejo essa coisa das seções de carta, e também tinha aquela coisa de arte do leitor que sinceramente era encheção de linguiça para mostrar desenho feio nos formatinhos da Abril. Eu não acho que isso fazia falta nenhuma. Os textos eram necessários por causa do que eu falei que a Abril falava, que a Abril fazia no caso. Mas as sessões de cartas, depois que começaram e-mails e outras formas de comunicação, elas se tornaram meio irrelevantes, apesar de que tinha que ter um canal de comunicação. Como eu sempre digo, a Panini, por exemplo, ela era uma merda para se comunicar, e a Abril, por incrível que pareça, numa época em que só existia cartas, conseguia se comunicar melhor do que a Panini faz hoje. Mais uma vez ele cita um ponto muito positivo que eu tinha falado até antes, que são aqueles encartes que vinham no meio das revistas da Abril. Ela começou a fazer isso muito mais nos anos 90, que vinham encartes ali falando sobre os próprios lançamentos especiais da Panini,
fazendo comerciais de RPGs que eram alguns RPGs primeiros ali que estavam surgindo nos anos 90 e eram muito bons. Eu lembro desses encartes que era interessante você ficar vendo as coisas, e hoje em dia realmente não tem nos quadrinhos da Panini, até porque ela não pode botar encarte. Poder ela até pode se fosse avulso, ou seja, fora do miolo das publicações que valem ouro da Panini, valem mais do que barras de ouro os quadrinhos da Panini hoje em dia. Mas ela não faz isso, ela tá cagando e andando. Você pode pagar 400 e caralhada num volume, pode comprar o box do Sandman, não vai vir nenhum bottom para você colecionar. Mais uma vez ali ele aponta sobre a diferença de qualidade dos formatinhos para o formato da Panini, o americano, pelo menos o original, que também a Abril chegou a publicar. Por exemplo, aquela revista do Batman, ou uma revista do Monstro do Pântano, que ela chegou a publicar a primeira edição de compilações de história da Vertigo, que é aquela que é famosa, todo mundo conhece. Ela não durou muito, mas foi uma edição muito boa para iniciar nesse universo. E o que acontece de verdade é que nesse ponto ele está errado de novo, porque quem estipulou essa ideia de que o formato americano era um tipo de formato especial foi a Abril, forçadamente fazendo com que o leitor tivesse que se acostumar ao formatinho. O formato tal formato americano, ele sempre foi o formato comum. E no início, quando os quadrinhos começaram a ser publicados aqui de super-herói, e mesmo naqueles suplementos bem antigos mesmo, o gibi, o suplemento juvenil, aqueles bem antigos mesmo, na década de 20 ou 30, se eu não estou cometendo um erro aqui, eles já eram maiores. Os próprios quadrinhos que começaram a Marvel aqui no Brasil, que eram vendidos nos postos Esso, se eu bem me lembro também, eles eram em formato maior. E aquelas editoras ali, a Ebal, a RGE, depois a Abril, essas aí é que mal acostumaram o leitor a ficar lendo essas revistinhas que são miniaturizadas, cortadas, que são totalmente modificadas e deturpadas do original. E quando ela tinha a oportunidade de lançar um quadrinho que ela sabia que ia vender certamente, como Cavaleiro das Trevas, por exemplo, as primeiras edições de Cavaleiro das Trevas ou de Watchmen, ela ia lá e dizia: não, aqui é especial para você, leitor, aqui é o formato americano, fazendo parecer que tinha alguma coisa de imagem numa porcaria de um formato de 17 por 26, que nos Estados Unidos era a coisa mais banal. Disso aí surgiu desde o início da década de 40 nos Estados Unidos, ou até antes disso. E ela, por causa dessa prática forçada dela de obrigar o leitor a consumir com revistas pequenas, ela fez parecer culturalmente aqui no Brasil, na cultura, no modo de consumir do leitor, que o tal formato americano era uma coisa especial, mas é óbvio que não era. Às vezes a Abril ela teve a cara de pau, por exemplo, de publicar Batman no 1. Eu acho que foi a primeira vez que ela publicou em formatinho, publicar histórias do Monstro do Pântano em formatinho, e várias outras séries, por exemplo a Camelot 3000 foi publicada em formatinho. Quer dizer, uma falta de tato, de visão de mercado estúpida que a Abril tinha, de pegar uma história excelente e publicar de um jeito medíocre, como se não fosse nada. A fase inteira do Demolidor foi publicada em papel, em formatinho que diga, e meio que tinha que ser assim, porque já tinha a revista mensal com histórias do Demolidor, mas ela pegava histórias feito A Queda do Morcego, A Queda do Morcego não, A Queda de Murdoch, e encadernavam numa revista pequena em formatinho. Aí não dá. Você pega uma história de Frank Miller com David Mazzucchelli e vai botar numa porcaria de uma revista encolhida, não tem condição.
Então, quando ele está falando ali de uma edição do Guy Gardner, que tem capa cartão, aquilo ali não é nada demais. É simplesmente uma revistinha em formatinho, com miolo em papel Pisa Bright, ou jornal, com uma capazinha cartão simples, com aquela camada plástica que protegia a revista. Outra coisa que ele falou foi sobre a ideia de ter encontros dos personagens dentro da revista, das revistas da Abril, que hoje em dia não tem. Muito disso de não ser publicado esses grandes encontros aí, o crossovers e tal, é porque o Levi Trindade estava lá na Panini na época e não saía esse tipo de coisa, por incompetência da Panini também. O Levi sempre vinha com aquela desculpa de que a editora acha que os originais, de impressão da revista não iam ficar bons, não dispuseram, não publicaram e trabalharam naqueles produtos originais ali nos desenhos, no original que é colocado para impressão, que justificasse você trazer ele para cá de uma forma correta. Mas isso aí não é tanto culpa da Panini, porque realmente algumas vezes a Warner, a DC no caso, ela dificultou. E a Marvel acontecia mais de ela dispor esses quadrinhos que poderiam ser publicados, mas eu acho que é mais por questão da editora mesmo. A editora ela não tinha interesse em trazer, por isso ela não reeditava. Ele fala sobre a questão de que a Abril trazia entrevistas e matérias, e isso também é um ponto positivo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu lia as histórias de 2099, nos anos 90, que eu li uma entrevista com o Joe Bennett, e era bom ler essas entrevistas porque você tinha um ponto de vista de um artista brasileiro, não só de um artista brasileiro, mas de um cara que sabia como funcionavam as coisas lá dentro. Então você tinha informações que a editora geralmente não passava para o leitor, sobre referências, como ele desenhava, o que ele gostava em questão de design, por exemplo. Fora o fato de que você ficava conhecendo sobre a própria pessoa, sobre o roteirista, o desenhista. Eu lembro da entrevista do David Mazzucchelli na revista, eu acho que foi a própria Encadenação, do Demolidor, e várias outras publicaram muitas entrevistas de desenhistas brasileiros dos anos 90, publicaram coisa do John Byrne, de escritores ali, bem me lembro do Marvel Wolfman também, e de gente que se destacava na época, e realmente isso faz falta hoje em dia. Não sei se eles estão fazendo isso ocasionalmente, porque eu não acompanho as mensagens da Panini há muito tempo, pelo motivo que vocês sabem muito bem qual, porque as mensagens estão muito ruins em qualidade de roteiro, e também o preço que a Panini coloca não ajuda. Isso aí não é novidade nenhuma. Perto do final do vídeo ali ele fala também sobre a diferença de edições da Panini em relação a algumas que são especiais ou graphic novels e tal. A Panini, durante o tempo todo que ela vem publicando, mais de 20 anos, ela não investiu muito em publicar quadrinhos de formato magazine europeus e coisas desse tipo. A Abril ela fez isso razoavelmente, fez com muitas edições, e publicava não tanto assim, mas publicava quadrinho europeu, e eu sempre senti falta disso, de que ela poderia publicar material europeu ou alternativo americano, algumas revistas em formato magazine mais baratas e que saíssem do eixo ali DC Marvel, publicar alguma coisa especial, uma revista na linha de heavy metal, por exemplo, com quadrinho underground, coisa que a Panini nunca fez. E se tivesse feito, eu acho que antes até do ano 2016,
que foi ali o Big Bang da elitização dos quadrinhos aqui, ela teria encarecido também. É só você ver, ela tentou fazer algumas publicações, por exemplo, aquela revista 13, que é uma revista de espionagem ou algo assim, eu não vou lembrar agora, mas ela tentou publicar, não deu certo. Parece que tentou publicar alguma coisa de europeu, por exemplo, aquela revista Black Sad, eu não sei se ela publicou, mas teve uma época que começou a aparecer uns quadrinhos europeus da Panini, e ou não deu certo ou ela publicava de um jeito que não dava para consumir. Então ela fracassou nisso. A Abril, pelo menos, ela publicava esse tipo de material barato, que era mais caro do que o formatinho naturalmente, mas que não era tão caro assim, a ponto do sujeito não poder consumir, por exemplo, aquela edição que foi mostrada no vídeo desse rapaz aí da Aventura e Ficção, que estava ali próxima do nível de publicação de uma revista como A Espada Selvagem de Conan. E depois que ele fala sobre essas edições graphic novel e tal, o europeias, ele finaliza o vídeo. E para colocar um ponto final, eu quis trazer como exemplo o vídeo dessa pessoa aí, desse canal, para servir de exemplo de como eu vou expor as minhas opiniões aqui a respeito disso. Que é o seguinte, especificamente eu quero falar, como o vídeo dele é o título até, saudosismo anos 80 e 90, eu quero falar especificamente sobre o saudosismo em relação aos quadrinhos da Abril. Em primeiro lugar, eu não odeio formatinhos. Eu acho que muita coisa até da Abril que foi publicada naquela época supera em qualidade o que foi publicado posteriormente pela Panini. Por exemplo, encadernados e tal, onde ela coloca um preço absurdo, coloca todo tipo de frescura de extra, capa dura, com aquele plastiquinho no meio que é a guarda, não sei o que, o próximo da guarda. E no fim das contas o quadrinho sai com erro, sai cagado lá, e você pagou caro para se achar o bonzão com quadrinho defeituoso. E às vezes o defeito vem até na lombada, o nome escrito errado e tal, como Liga da Justiça, que veio há uns anos atrás. Mas eu não odeio formatinhos, eu só acho que num certo momento, pelo fato da Abril ter sido a maior editora da América Latina, ela deveria ter ultrapassado a barreira de publicar em formatinhos para publicar aquele material em formato americano, que é o original. Então aquilo tudo tinha muita coisa boa nos quadrinhos da Abril, é óbvio que tinham, mas se tivessem sido publicados próximo ao original teria sido melhor. Outro ponto que eu devo destacar aqui é em relação a essa coisa do saudosismo dos anos 80 e 90 dos quadrinhos da Abril, em relação a você achar que aquilo era melhor do que o atual. Não era, simplesmente não eram. Eu venho reclamando há muito tempo da Panini, mais desses anos de 2010 pra cá, de 2015, 2016 em diante. Mas a Panini, ela fez muita coisa boa. Eu falo muito mal da Panini, mas eu nunca deixo de reconhecer que a Panini do ano de 2001 ou foi 2002, quando ela começou a publicar, até hoje ela ainda faz muita coisa boa. Mas desse início até o ano 2016, ela vinha republicando muita coisa da Abril, que foi publicada em formatinho e ficou melhor, como Crise nas Infinitas Terras, a história do Wolverine do Chris Claremont e Frank Miller, o próprio Demolidor do Frank Miller, fases da Vertigo, fases clássicas de quadrinhos da Marvel e da DC. Ela republicou tudo isso e ficou muito bom. Ela pegou a Vertigo e a Wildstorm, se eu bem me lembro, de 2009, e finalizou várias séries que vinham sendo negligenciadas por editoras, com a Pixel, a Tudo em Quadrinhos ou Metal Pesado
seja lá como você queira chamar, Heavy Metal e Brainstorm, aquelas editoras de merda lá que pegavam sempre algum quadrinho da Vertigo e não conseguiam finalizar. Ela conseguiu finalizar, só que não existe motivo para você ficar com esse saudosismo besta. Eu vou explicar para vocês o que eu penso sobre saudosismo. Saudosismo, ele é uma coisa boa, é um sentimento bom, desde que você não leve longe demais. Porque daí começa a passar de ser uma coisa boa, uma coisa saudável, para virar um tipo de doença mental. Os leitores que compravam quadrinhos naquela época dos anos 80 e 90 da Abril, eles têm esse grude, essa mania irritante de ficar achando que aquilo tudo é uma maravilha. Os caras chegar ao extremo de dizer que devia voltar a ser como era, ficar passando o pano para os absurdos que a Abril fazia, e chegar a dizer que gente feito aquele imbecil daquele JP, que era legal você ver o tipo de alteração e de babaquice que ele fazia, feito ficar botando o nome dele no quadrinho, alterando o nome dos personagens e tudo, que aquilo ali deveria voltar, e não deveria voltar porcaria nenhuma. Se acontecesse isso, ia ser um passo, vários passos que ia dar para trás. E o saudosismo, ele não deve ser levado tão a sério, tão longe desse jeito, a ponto de você ignorar os problemas que a Abril tinha. A Abril tinha muita coisa boa, fazia coisa certa, popularizou, publicava pro povo de verdade, para muita gente consumir. Claro que ela fazia, ela trouxe muita coisa boa, ela publicou no momento certo, na hora certa, muita coisa que era essencial para o leitor ler e que fez muito bem, marcou gerações inteiras. Só que ela tinha os malditos defeitos dela, e você não tem o direito, motivado pela bosta do seu saudosismo imbecil, de ignorar isso. É simples assim. É o tipo de coisa. Eu falo muito mal da Panini. Se eu só falasse mal da Panini ao invés de elogiar, como eu fiz nesse vídeo aqui, eu ia estar completamente errado. Só que eu não estou, porque eu sei separar as coisas. Eu sei que existe o ponto positivo dela, que ela publicou de um jeito muito bom do ano de 2001 até o 2016, e ainda faz ocasionalmente uma coisa ou outra que dá para consumir. Por exemplo, essas séries sagas, elas são ótimas, elas. A coleção clássica Marvel, coleção clássica Marvel, ela é boa também. O que atrapalha é o maldito do preço e alguns erros que ela comete também. Por exemplo, ela publicou um volume do Batman, e se eu bem me lembrar, um volume que tem um Robin na capa, não sei se é o número 5, publicou uma história inteira de cabeça para baixo. Aí não tem condição. Mas você tem que saber separar. Eu falo muito mal da Panini, mas eu pode ter certeza disso, eu tenho consciência dos pontos positivos dela. Então, tendo usado o vídeo desse cara como exemplo para desmentir ou para refutar algumas ideias que geralmente leitores mais antigos e até alguns novos têm sobre essa coisa saudosa, maravilhosa, que linda época foi que os quadrinhos da Abril nos proporcionaram. Menos, não foi essa coisa toda não, eu tava lá, eu li quadrinhos, eu comecei a ler quadrinhos na primeira metade dos anos 80 ainda, ocasionalmente quando era criança e caía alguma coisa na minha mão. Eu tenho um irmão mais velho que comprava quadrinho antes de mim, e eu tive contato prévio com essas revistas. Mas esse saudosismo era uma coisa que as pessoas deveriam procurar resolver isso aí. E ao invés de resolver, elas fazem o contrário, elas se entregam a essa coisa ilógica, essa falta de raciocínio, que é uma coisa que você tem que ter uma postura mais fria em relação a isso, e não se mover somente por emoção, por saudosismo, que quando é levado nesse nível, até esse ponto fica uma coisa prejudicial. Então é isso, muito obrigado a quem viu o vídeo. Até a próxima e até o próximo vídeo.